Estamos de volta com o BPN Cast, inclusive esse programa que marca a estreia da segunda temporada. Queremos convidar você, se ainda não é inscrito no canal, para já se inscrever, né? Nos dar essa força. Também dê o seu like, porque toda essa movimentação que é feita nos ajuda. Deixa um comentário, uma pergunta, uma dúvida, sugestão de convidado ou então de tema, né? Sempre é importante você colaborar da sua contribuição e a gente, claro, dá uma olhada, e tem servido muito esse retorno que a gente tem do público. Eu quero agradecer sua audiência, inclusive a audiência da primeira temporada, né, no primeiro semestre, que foi muito boa. Você vê que a gente permanece aqui no Lambreta Café e Bistrô, um lugar muito agradável. Se você ainda não veio conhecer, trazer sua família, seus amigos, tem almoço aberto aí, salvo engano, só na segunda que dá uma folguinha, mas de terça a domingo, e você pode vir, não só ter um ambiente de reunião, né, com sua equipe de trabalho, mas também com sua família, de lazer com amigos, com uma boa companhia que você escolher. Queremos lembrar também que esse programa, além de você assistir no canal do YouTube do nosso blog, você também pode ouvir através dos canais de podcast, não só o Spotify, como também os demais que atuam nessa área dos podcasts. E os cortes no Instagram, no Thread, no Facebook, no próprio TikTok, né, onde a gente tem crescido muito também. O blog tem conseguido uma fatia muito boa de audiência do público lá, né, nesse caso mais voltado para a política, e a gente quer deixar esse registro de agradecimento a você que acompanha o nosso trabalho. E quem está com a gente hoje, né, que teve esse desafio não só de marcar o início dessa temporada, mas também de tratar um tema muito atual, que é a política internacional, né, a geopolítica internacional, essa movimentação que está acontecendo aí no mundo, entre esquerda, direita, extrema direita, o tema mais amplo, que é a democracia, né, se a democracia é o ideal, né, o que é que está acontecendo com ela, está sendo abalada, o quanto foi há um tempo atrás aqui no Brasil, e a gente percebe essa movimentação no mundo também, o que aconteceu na França, as guerras, os desentendimentos das nações, né, a fragilidade que está ou não passando, né, nesse momento histórico a democracia. Tudo isso a gente vai estar conversando hoje com João Américo, doutor João Américo, ele que é advogado, que tem uma atuação também no Legislativo, e claro que esses e outros detalhes a gente vai deixar com ele, mas com quem eu já tenho a alegria, a honra e o prazer de trazê-lo para esse primeiro programa de hoje, e já deixar esse espaço para as suas boas-vindas. Paulo, eu quero primeiro agradecer a gentileza, a generosidade do convite. Para mim é uma intimação. Eu sempre acompanhei o seu trabalho, acompanhei, eu acho que desde o início do blog Paulo Nailson, eu vi como se desenvolveu, cresceu, muito fruto do seu trabalho, de sua persistência, de sua dedicação, do seu esforço e do seu compromisso com essas duas questões fundamentais, a política e a cultura. Você aborda de uma forma muito substanciosa esses dois temas que são tão relevantes para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Então, o blog Paulo Nailson é onde a gente se encontra, onde a gente tem informação de qualidade, é onde a gente encontra a cultura, a informação também, não só para a cultura, mas também para a política. Então, para mim, eu fico muito honrado de fazer parte das pessoas que sempre torceram e sempre foram parceiros. Então, pode contar comigo também. Eu escrevi, já dei entrevistas, já participei de outros encontros, então eu me sinto muito feliz e me sinto muito em casa com você, Paulo Nailson. E, mais uma vez, vendo assim sua ascensão, né, ou seja, o aumento da sua audiência, a penetração que você tem com a classe política, então fico muito feliz de estar aqui. Outro motivo de muita alegria é vir para cá, não conheci, não tive a honra, o prazer de conhecer o Lambreta, mas o legado dele foi tão forte e é tão forte que permeia esse local de encontro que leva o nome do Lambreta, bem como carregado pelos seus filhos. Conheço o Anderson, o Bruno Lambreta mais próximo, então a gente vê o carinho, o cuidado que ele tem. Então só quem teve muito amor, quem distribui muito carinho, quem distribui muito afeto, é que pode deixar esse legado. Então, eu não conheci Lambreta, mas conheci o afeto, o carinho, a dedicação, o respeito que ele teve pelo povo de Caruaru, pela política, e como é grande a influência dele ainda nos dias atuais. Então, fico muito feliz de estar aqui
honrando essa memória de uma pessoa que nos deixou precocemente, mas que ainda tem muito a nos ensinar. A voz de Lambreta ainda nos ensina muito o exemplo de humildade, de dedicação ao próximo e esse legado que é carregado pela família. E nesse espaço aqui, que é muito agradável, e esse espaço para nós dialoga com o que nós temos de mais essencial de nossa identidade em Caruaru. Então aqui a gente vê recorte de jornal Vanguarda, você vê nas paredes pintado o nome Caruaru. A Defesa, inclusive, um jornal que a Defesa também então, não existe mais faz parte do processo histórico da cidade. Então assim, é um encontro também, você se sente um pouco imerso. Então quem quem não é de Caruaru e quiser fazer uma imersão na essência de um recorte da essência do que é de Caruaru, aqui a gente encontra barro, tem cordel, então tem tudo que a gente tem que cultivar para manter a nossa identidade, para não perder o endereço e saber de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, o futuro, para onde nós vamos, a gente precisa primeiro saber onde a gente está. É aquela história da referência. Quando você diz assim, eu vou para algum lugar, e a pergunta, você vai para onde? Não, se você não sabe para onde vai, mas primeiro você tem que saber onde você está. Onde é que você está? Aí primeiro você sabe onde é que você está para depois ir. O ponto de partida. O ponto de partida para depois ir. Aqui é um local onde a gente se encontra essa essência do que é ser caruaruense, do que é gostar de Caruaru e dessa força que Lambreta deixou e desse afeto que a gente está sentindo aqui. Muito bom. Quando o vereador Jorge Quintino esteve aqui participando do nosso programa, e apesar da gente ter uma relação assim já não só de amizade, mas de mútuo apoio, né, como ele disse, em várias entrevistas, em vários momentos, salvo engano, se você se lembrar, aí você me corrija, no formato de podcast é o primeiro que você participa. Não, já participei de um podcast com você. Eu já fiz um podcast em uma casa lá de podcast. Ah, tá certo. Agora sim, esse é o meu segundo podcast. Certo. E trazer a lembrança, a questão do vereador Jorge Quintino, é porque ele tem uma frase que ele gosta de repetir, que eu não tenho como não deixar de citá-la agora, que é: gratidão é dívida que não prescreve. E tem um dado curioso que eu quero nesse momento deixar registrado, que é em relação não só à história do blog, né, como ele colocou. Então ele, além de amigo, eu o tenho como conselheiro, né, do blog, porque ele sempre traz boas orientações e boas palavras. Obrigado. Nesse sentido. Minha esposa sabe que às vezes a gente tinha conversa, quando eu chegava em casa, era a primeira coisa que eu dizia para ela. Eu digo: olha, João Américo conversou comigo, olha, deu umas ideias, tem um projeto, e inclusive ele foi a primeira pessoa que falou sobre isso, né? Olha, Paulo, tu já viu isso que está acontecendo, que é um novo formato de entrevista, que é o podcast, inclusive o podcast áudio, né? Porque de início era áudio mesmo, você está dirigindo, você está em casa, você está fazendo outra atividade e ali começou um áudio, você está escutando aquela informação, aquela entrevista ou aquele debate no formato de podcast. O campo visual cresceu tanto que as próprias emissoras de rádio, né, passaram a transmitir também o audiovisual e o próprio podcast, porque quando eu comecei os podcasts, eu colocava a edição visual no YouTube e colocava o áudio no Spotify. E mais recentemente, quando eu fui colocar, eu vi que já não é mais só áudio, né? É visual também. Então tem todas essas opções e eu não poderia deixar, né, de público, de deixar essa gratidão expressa, né? Obrigado. A sua parceria. E se o blog hoje, né, graças a Deus, contabiliza bons números, um bom conceito, um bom alcance, eu devo também a esse amigo que está aqui. Obrigado, prazer colaborar. Pois bem, essa primeira parte, João Américo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, mesmo que de forma breve. O direito sempre foi a sua vocação, desde criança que você já tinha essa inclinação, ou houve assim, no período da adolescência para a juventude, outros caminhos testados antes de seguir essa vocação do campo do direito? Assim, nunca foi uma escolha certeira, assertiva, ou algo que eu desejasse, assim, que eu sonhasse. Minha família sempre foi criada em um ambiente muito livre. Meu pai, sou natural de Pesqueira, meu pai foi vereador, então o ambiente político sempre foi um ambiente muito presente na minha casa. Então fui criado, o papai era auditor da Receita Estadual, fui criado nesse ambiente com muita literatura, inclusive literatura de direito tributário.
E depois eu saí de Pesqueira, vim fazer o vestibular aqui na SES, passei e cursei primeiro período, indo e voltando, e depois vim morar aqui. De lá para cá eu me apaixonei, Caruaru me adotou, eu adotei Caruaru, Caruaru me amou e eu amo Caruaru, então eu tenho uma relação, hoje eu me sinto integrante e colaborador dessa cidade. Depois disso, aí na faculdade fiz monitoria, fiz tudo o que se pode fazer, monitoria, pesquisa, extensão, tudo que podia ser feito na faculdade fiz. Inclusive, no período da faculdade, eu comecei a dar aula em um curso que foi feito pelo professor Fred. Lecionou. Foi pelo professor Fred. Professor Fred, eu fui monitor do processo civil. O Fred, que inclusive, recentemente publicou mais um artigo dele, né, um artigo muito interessante, onde ele remete, né, ele faz uma reflexão sobre o período da pandemia. Então, se você puder dar uma conferida aí, vale a pena, né, acessar o blog e ver esse artigo dele. E aí, fui chamado, agora veja, é o Fred promotor. O Frederico Oliveira. É o outro Fred. Me trouxe a memória mas também lê o Fred, o articulista. O professor Frederico Oliveira, que é promotor, fez um curso ACTA e me chamou para lecionar nesse curso Processo Civil. Eu acabei dando aula lá, me encantei, porque fui monitor dele e sempre tive ele como referência de professor, como de fato é. Então tudo foi lhe conduzindo Foi. realmente. E aí depois eu saio da faculdade, precisava trabalhar, fui ser advogado dativo, voluntário da Justiça Federal. Fiquei lá por volta de 2 anos, depois fui professor de prática jurídica da SES, 2016, 2017 até 2020, consultor jurídico geral da Câmara de Vereadores, depois fui presidente e membro, presidente da Comissão de Processo Penal e Execução Penal da OAB de Caruaru, conselheiro da OAB de Caruaru. Atualmente leciono Processo Penal e Direito Penal na Faculdade Maurício Nassau e tenho um escritório de advocacia ininterruptamente há 15 anos. Conceituado. Obrigado pela gentileza. A gente procura acertar mais do que errar. Então, sou há 15 anos, exerço a advocacia ininterruptamente. Assim, nunca deixei de ser advogado, apesar de atrelar tantas outras atividades. Hoje, atualmente, tenho um escritório e estou trabalhando na Câmara de Vereadores, a convite do presidente. Já foi consultor jurídico? Já fui consultor jurídico geral e hoje sou consultor jurídico executivo na Câmara de Vereadores. Trabalho com uma equipe muito boa, doutor Francisco, que é o procurador, e doutora Edilma, que hoje é a consultora jurídica geral. Abraço não só para a Edilma, como também para o Bruno Lambreta, que é o atual presidente e irmão do Anderson, né, que tem esse ambiente aqui agradável. E um dos grandes líderes da política, assim, de uma sensibilidade, de uma inteligência muito grande. Então, vamos trazer uma oratória. Então, assim, uma figura excepcional. Trabalhar com o Bruno, para mim, é um eterno aprendizado de uma pessoa que se preocupa muito e tem muito zelo com a Câmara de Vereadores. Então, até hoje, ele teve uma reunião e ele mostrava o semblante dele de se preocupar em acertar, em fazer o correto no Legislativo. Estamos aí à beira de ter um novo ambiente, inclusive, né? Não sei se já em 2025 ou 2026, mas estamos caminhando aí. Ele teve essa ousadia de construir, de tirar a Câmara de Vereadores e entender que a Câmara de Vereadores é um espaço que precisa se expandir, melhorar e se modernizar. Então não dá para a gente entender uma Câmara de Vereadores que continue no mesmo espaço. Então, assim, os espaços são arranjos, você vê, às vezes um setor não dialoga com o outro, você tem uma certa dificuldade. Então, Bruno Lambreta teve essa sensibilidade e encaminhou um projeto, junto com um conjunto de vereadores, naturalmente a liderança dele, para que a construção de uma nova sede que está se encaminhando. É um desafio grande, você tem dificuldades enormes com construtura, com os recursos, mas a gente não pode deixar de reconhecer que vai ser um equipamento que vai servir ao povo de Caruaru e que vai servir a outras legislaturas, que não só essa, no sentido de ser mais moderno, de ter mais, de melhorar o serviço, de ter mais economia de energia, do gasto de energia. Então, é um espaço que é muito interessante, na porta dos dois bairros, dos dois bairros. Aquela área geográfica ali é muito estratégica também. E são os 2 bairros com maior densidade de moradores em Caruaru, que é o São João da Escócia e o Salgado.
Então também não vai perder a conexão com o povo, porque você pode construir um prédio ultramoderno, mas distante da população, esse não é o objetivo. E também cala aquela crítica de que, por fato dela estar saindo do centro para um local muito distante, né? Na realidade, aquele local do centro, além das adaptações do prédio ao longo dos anos, que sofreu e que dificulta, por não oferecer uma estrutura mais adequada, ali tem problema de circulação, né, de trânsito. Então tem todos esses fatores. E não se distancia da população, porque ao contrário, a população também teria que ir para lá, é centro, mas teria que ir para estar envolvida, e aí nesse caso tem esses bairros que são populosos e tem esse perfil. Né? Esse perfil, e eu penso que vai ficar mais próximo da população do que do centro. Então veja só, à noite ou qualquer outro horário, você tem basicamente a possibilidade de a população se deslocar e ir para lá. Então acho que é interessante essa construção, um avanço importante para Caruaru, um equipamento que vai deixar um legado histórico muito importante para a nossa cidade. Tanto avanço quanto foi também para a área da gastronomia e para a área até mesmo das boas conversas, esse ambiente ter surgido, né? Porque nós temos o quê? 4 meses, 5 meses? A gente vai fazer 6 meses. São 6 meses, agora 26 de julho, que é o Lambreta Bistrô e Café, que além de ser um ambiente muito agradável, também tem um café muito gostoso, que é o que a gente vai agora experimentar com a Vitória, não é isso? Aceitei o nome. Muito bem. Esse café é como, Vitória, aqui? Aí... coado. Um café coado, CPC. Diferente aí. Olha, nós ver com o café todo. Eu vou chocolate quente dele. Chocolate quente, tá vendo? O café Lambreta, ele é um café suave, mas é muito bom. Muito bem. Como esse programa é gravado, você que nos acompanha, e a gente já grava geralmente 2 convidados por semana, então agora há pouco eu já experimentei o café original da casa, né? E foi por isso que ela também diferenciou agora. E se você não experimentou ainda, você vai ver que realmente ele é muito agradável, não só o sabor, mas até o preparo, né? É porque é o seguinte, o que a gente está vendo aqui é uma imersão, né? É uma experiência, não é só tomar o café, né? Você está tendo uma experiência, né, de ver o café sendo produzido, então isso também é todo o diferencial, né? O de Paulo Maio sai com... Aí você tem aqui essa canequinha. Com pegar de pinhão, você muda na Copa Americana, você bota a canequinha, muito bem. Muito obrigado, como é seu nome? Vitória. Muito obrigado, Vitória, foi um prazer. Obrigado pela gentileza, viu? A gente já vai se aprofundar mais na questão política, mas antes de chegar nesse ponto, que você não comentou de toda a sua trajetória aí de ação, tem também essa relação com a imprensa, não é? Que é sempre solicitado para estar contribuindo também com o debate, com o pensamento. Eu escrevo, acho que desde 2008, eu não sei, não lembro a data específica, que eu colaboro para os mais diversos órgãos de imprensa. Então, assim, eu escrevo hoje... Usualmente. Dizia antigamente, escrita, falada, televisada. Usualmente eu escrevo para o blog de Mário, escrevo para o seu blog, usualmente, escrevo também para páginas com a Núbia e escrevo com o pessoal da Rádio Cultura também, por vezes. Sai no site. Eles publicam. Então, para mim também é um prazer, uma satisfação e pressupõe o seguinte, toda vez que eu estou escrevendo, tentando pensar a política, eu faço um exercício de sair da minha zona de conforto e compreender que existe uma dimensão maior fora da profissão que exerço. Lógico, naturalmente, em determinados momentos eu tento dialogar os textos com o que eu vivencio no dia a dia, mas não deixa de ser esse esforço e essa percepção de poder colaborar com a minha percepção do que é que eu penso sobre política, do que é que eu vejo do cenário atual, do que está acontecendo, assim, e além do mais, às vezes eu tento fazer textos meramente informativos, porque nós estamos vivendo em uma era bastante complicada da fake news, então eu digo assim, eu acho que eu preciso informar as pessoas sobre esse aspecto, porque eu acho que essa informação é importante, para tentar, de algum modo, criar um ambiente com outros órgãos de imprensa para diminuir esse efeito que a fake news produz em nossa sociedade. Está combatendo o bom combate. E o que é que está acontecendo com a democracia? Veja bem, antes de entender isso, como é que se conceitua a democracia? Porque, inclusive, nessa visão mais globalizada, existem diversas formas de democracia, né? Democracia parcial ou não. Mostra pra gente, fala pra gente. Assim, Paulo, basicamente a democracia nasce de um experimento humano de sociedade na Grécia Antiga,
demos, né, democracia, ou seja, a junção do poder para o povo, basicamente a palavra quer dizer isso, é uma palavra do grego, e aí ela depois se desdobra em alguns 3 tipos de democracia: a democracia direta, que é aquela onde não há representantes, que é aquela experiência grega, onde as pessoas votavam. É a do Ágora? A da Ágora, né? Exatamente. Da Ágora. Da Ágora, ou seja, a experiência onde as pessoas votavam, depois nós mudamos isso para a percepção dos contratualistas. Aí você vê em Rousseau, você vê em Montesquieu, e nasce a ideia da democracia representativa, fruto da Revolução Francesa, um rompimento com a lógica da ideia do absolutismo monárquico, ou seja, que a figura do Estado sou eu, você concentrava na figura do rei, basicamente todo o poder do Estado, e aí você divide isso com a chamada democracia representativa, que é a ideia de você poder escolher os seus representantes, que vão exercer o poder em nome do povo, e por fim você tem a democracia participativa, que é aquela democracia que pressupõe o seguinte, Paulo Nailson: ela é uma democracia onde você, temas importantes como plebiscito, referendo, também são decididos pela população. O Brasil prevê a democracia participativa, mas é pouco usual. A gente não instrumentaliza tanto como em outros países, ou seja, a criação de legislações, definição de decisões administrativas. Plebiscito, nem sei se o único, não sei, mas pelo menos assim, o que eu vivi, inclusive faz muito tempo, coisa de 10 anos. Acho que foi. Não lembro, mas eu acho que teve, né, nesse período. Teve o das armas e depois teve... Esse das armas é mais recente, né, mas de uma escolha específica, né, acerca de um ponto específico. Acho que foi o sistema de governo, não era? Sistema de governo, parlamentarismo, porque tinha nas disposições constitucionais transitórias, eu acho que foi em 1992, se eu não me engano, houve essa definição, e a escolha brasileira foi a escolha da democracia, né, representativa, através da figura presidencialista. Então, o que é que nós temos hoje? O cenário brasileiro. Hoje nós temos a democracia representativa constitucional, ou seja, com dever de respeito à Constituição. Então, nós vivemos no Estado constitucional, no Estado democrático constitucional de direito. Então, é importante a definição de que cada palavra dessa representa um modelo de Estado que nós devemos cumprir. Que precisa ser observado até para que não deixe de ser vivenciado, exato, né? Pela população, não negligenciar. Exato, é essa percepção que nós devemos ter, ou seja, na ideia de que a construção de um Estado onde a democracia deve ser vivenciada em sua plenitude, onde o norte, do ponto de vista legal, é a Constituição, e principalmente com respeito ao que está lá escrito, ao texto da Constituição. Pois bem, um órgão de inteligência da Europa, que é a EU, ele alertou para a regressão da democracia no mundo através de um estudo que foi feito e divulgado em fevereiro desse ano já, onde fazia-se uma divisão de pesquisa através desse grupo, e foi um levantamento feito o ano passado, né, em 2023, mas divulgado no comecinho desse ano, onde mostrava que o índice de democracia estava atingindo o nível mais baixo desde 2006, que foi quando foi feito a primeira pesquisa nesse sentido, né, a primeira análise nesse sentido. Então, eles começaram em 2006 e em 2023, fazendo essa análise, o nível de democracia mundial chegou a alcançar o nível mais baixo. Na sua opinião, isso realmente indica que estamos retrocedendo? É apenas um momento de sacudida no mundo? O que poderia se dizer que está acontecendo? Eu aprendi que, em termos de história, Paulo, a gente tem avanço e retrocesso, ou seja, a gente teve momentos que avançamos muito e depois retrocedemos. É só olhar um pouco para trás. Nós tivemos a era do Iluminismo, e depois da era do Iluminismo, ou seja, o Iluminismo nasce como resposta à Idade das Trevas, à Idade Média, onde havia uma repressão muito forte, acerca de temas fundamentais, como ciência. O senhor ficava doente, era curado, aí depois diziam que era bruxaria, porque tomou um chá, não tinha como ele ficar. Então, depois há um renascimento. Depois do Renascimento e da Idade Média, nós vivemos uma era extremamente tenebrosa. Foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com uma diferença aproximadamente de 20 anos, 20 e poucos anos, de uma era para outra. Então, nós tivemos também esse retrocesso. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, nasce o Estado Social. Ou
ou seja, que era o estado do bem-estar social, com a promessa de que o Estado seria o grande responsável pela transformação e pelo bem-estar de todos que lá convivessem. O Estado Social dialoga necessariamente com o Ocidente, com as chamadas democracias liberais e democracias que são as chamadas neoliberais, ou as democracias que tratam dessa liberdade de mercado. E, no fim das contas, o Estado não conseguiu diminuir um tema fundamental, que é a desigualdade social. Disso na sua insatisfação. O que é que acontece? Dessa insatisfação, as pessoas olham com descrédito para o Estado, para o regime de governo. Com licença, inclusive seguindo essa lógica de argumento seu, que é que a cada momento histórico uma movimentação dessa é feita por consequência de algo provocado. Né? Então pode-se dizer sim que se está chegando onde chegou é como se a população estivesse frustrada né, da experiência com algo que não estaria dando certo. Esse é mais ou menos a linha de... Mas sua linha está correta, ou seja, existe uma frustração e no fim das contas acaba se criando um ambiente conflituoso em relação à sua existência. E o primeiro culpado de uma vida, de uma experiência ruim, sempre é o Estado. E aí acaba se criando esse ambiente de um enfraquecimento das instituições democráticas. Mas eu tenho um dado depois que a gente vai chegar lá, que é importante a gente dizer que, em que pese existir um enfraquecimento, um arrefecimento dessa ideia de democracia, mas ela não é abandonada, ou seja, é uma ideia que ainda permanece viva. Tem até um autor... Graças a Deus ela sempre volta como voltou essa movimentação que houve na França, que daqui a pouco também a gente aborda mais. E assim, Paulo, tem até um movimento interessante, tem até um livro que foi escrito bem interessante de um autor americano que eu esqueci, o nome do livro é O Fim da História. Ele chega à conclusão do seguinte, que não há outro modelo que não seja a democracia e não há outro caminho que não seja a liberdade de mercado. Então é essa. O Brasil passou por algumas existências importantes, a gente superou o período de ditadura militar com o nascimento da democracia em 1988, nós superamos com o nascimento a Carta Magna, com o Plano Real de 1994, está completando esse ano 30 anos, nós superamos a crise da instabilidade econômica, hoje a gente tem uma moeda minimamente estável, que dá uma certa credibilidade. O que a gente precisa superar para caminhar para um ambiente melhor, mais democrático, é superar a desigualdade social. Existe uma desigualdade social muito grande hoje no Brasil. Pessoas que ganham muito e pessoas que ganham muito pouco. Então, quando a gente conseguir diminuir essa desigualdade social, fazer com que as pessoas vivam com dignidade, eu acho que a gente vai se encontrar num país melhor. Mas, no fim das contas, existe esse ambiente e a ultradireita nasce justamente, que é quem prega. É bom, assim, eu acho que a gente tem que ter a coragem de dizer o que tem que ser dito, sob pena de a gente incorrer naquela preocupação de Martin Luther King, que em determinado momento cunhou a seguinte frase: não me preocupa o silêncio não me preocupa o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. É coisa desse sentido. Não pecar por omissão, né? Ou seja, mas é bom que se diga que a ultradireita, ou seja, o movimento se propõe politicamente ser de ultradireita, ele nasce justamente dessa ideia de insatisfação. Ou seja, quem é que gosta de pagar imposto? Ninguém gosta de pagar imposto. Mas o pagamento do imposto é necessário. E a ultradireita utiliza esse sentimento de raiva, de ódio, para criar esse ambiente político e para capitanear a ideia de que, como se ele chegasse no poder, ninguém fosse pagar imposto. Então, assim, há um movimento de diminuição. Além disso, um ataque sistemático à imprensa, a jornalistas, a liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Se prega a liberdade de expressão pela ultradireita, liberdade de pensamento, mas quando eles chegam ao poder, eles atacam jornalistas. E não é só ataque verbal, não é ataque físico. A gente via jornalista ser espancado. Distrato e violência. Violência física contra jornalista. Então, esse movimento nasce justamente disso, esse enfraquecimento da democracia, nasce dessa insatisfação de grande parcela do mundo pelo modelo econômico. No fim das contas, eu penso que a gente tem que rever o modelo econômico, ser mais distributivo, ser mais igualitário,
na medida em que não se estabeleça esse fosso de desigualdade, porque a desigualdade no fim das contas, a desigualdade é a mãe da injustiça. Eu costumo dizer que a palavra justiça é uma palavra vaga que precisa ser preenchida por outros elementos. Então, como é que se faz justiça? Com igualdade, com respeito, com diálogo. Então, você não pode dizer, é justo, sem igualdade não tem justiça. Como é que você vai ter justiça se você trata as pessoas diferentes? Então, não tem justiça. Então, no fim das contas, essa força que a ultradireita ganha, esse enfraquecimento mundial, é fruto justamente desse sentimento de desigualdade, eu penso, só que as forças econômicas não deixam que a gente enxergue realmente onde é a matriz do nosso problema. Chega nesse equilíbrio. Veja bem que a gente não está falando sobre aquela utopia não alcançável, né? Quer dizer, não, era bom que agora a sociedade fosse toda igualitária, então... Claro que deve se almejar isso, mas pelo menos diminuir, né? Ou seja, havendo políticas públicas que vá promovendo esse giro, nessa movimentação, para pelo menos aproximar, já dá para a população respirar melhor. População menos favorecida. E como você disse, como a história ela é dinâmica, né, então realmente acaba se construindo nesses períodos onde se avança mais e às vezes existe o retrocesso. Esse mesmo estudo que a gente comentou, ele coloca a Noruega como o país mais democrático já há 14 anos, né, que ele permanece em primeiro lugar nesse ranking. Em sequência, depois da Noruega, vem Nova Zelândia, Islândia, Suécia, Finlândia e Dinamarca. Esses países, né, que até principalmente a Noruega, Nova Zelândia, Islândia, que a gente até nem ouve falar tanto comparando com Suécia ou Dinamarca. Mas como é que se movimenta então a política lá? Por que eles são considerados mais democráticos? O que diferencia comparando com outras nações? Primeiro, assim, tem uma questão fundamental geográfica, né? A arte da guerra fala bem sobre isso, ou seja, geografia, você precisa conhecer, estava relendo esses dias, você precisa conhecer o tamanho do seu estado, o tamanho do local. Ou seja, são países pequenos. Proporcionalmente são países pequenos, sem tantas diferenças culturais, sem tantas diferenças geográficas, né, sem tantas diferenças de clima. É muito difícil você conseguir uma coesão tão grande como esses países pequenos. São países menores que o menor estado, acho que do país. Sergipe é mais ou menos Sergipe Alagoas, alguma coisa desse tamanho. Então, assim, o Brasil ele tem uma dimensão continental, tem problemas regionais, tem problemas locais que precisam ser solucionados diferente desses países. Então, nós temos problemas locais históricos aqui. São países, primeiro, eu acho que esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo aspecto, que é fundamental. Todos esses países que você citou, Nova Zelândia, Islândia, Suécia, Finlândia, Dinamarca e a Noruega, que é o exemplo, eles conseguiram reduzir a desigualdade social. E eles conseguiram como? Primeiro ponto, educação. Na Noruega, por exemplo, Paulo Nailson, ou em outros países, a educação é 100% pública. Aonde estuda o filho do banqueiro, estuda o filho do gari. Então, pressupõe as mesmas oportunidades. O professor que está lá na escola ensinando o beabá para o filho do primeiro-ministro, está ensinando também para o filho de quem serve na casa do primeiro-ministro. Então, existe uma relação dessa. Outro ponto do que diz respeito à educação são os salários. Não há diferenciação entre o salário do trabalhador mais básico e da ponta. Esse nível ele é mais equiparado, né? Equiparado, equilibrado justamente por conta dessa questão. Aí, depois de superar esses dois elementos, desigualdade social e também a educação, salarial, social e educação, nós temos outros fatores históricos, ou seja, são países que não são a região, né, que é mais Europa, Ásia, são civilizações mais antigas, que já enfrentaram muitos problemas semelhantes a esse, que evoluíram, digamos, também nesse campo. E tem uma coisa interessante, em todos esses países que você citou, eles nunca foram países colonizadores. É interessante isso, se você for pensar. Então, assim, você nunca viu colônia da Suécia, nunca viu colônia da Finlândia, diferente. Não traz no seu histórico essa característica. Essa característica de países como a Europa, como a França, como a Alemanha, a própria Inglaterra, que sempre foi
um país que sempre se propôs a ser um país colonizador, sempre se propôs ser uma potência ultramarina. Então, esses países nunca tiveram isso. É um dado interessante que eu acho que afeta do ponto de vista cultural. Você nunca viu uma colônia da Dinamarca, da Islândia, da Finlândia e da Nova Zelândia. Pelo contrário, eles sempre foram países que foram colonizados e sempre foram países que foram invadidos. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, é um exemplo clássico. E a Nova Zelândia, até hoje, ela tem uma relação de subserviência à coroa inglesa. Então, você tem essa perspectiva. E, no fim das contas, eu penso que esse é o conjunto de elementos que tornam esses países mais democráticos. Mas, além disso, respeito aos direitos humanos, respeito à igualdade, liberdade de imprensa são fundamentais nesses países. Eles são países... São pilares, São né? pilares. E também respeito ao processo político-eleitoral. Então você não dá para construir um país democrático se você não tiver todo esse conjunto de elementos que tornem a sociedade, ou seja, elas confiam no processo político-eleitoral. Elas confiam isso. Redução da desigualdade social, respeito à liberdade de imprensa, liberdade de manifestação e liberdade de pensamento. E também muito ligado a essa condição de relação de igualdade. Igualdade de gênero, igualdade nas condições, igualdade na escola. Então, isso faz com que você crie um ambiente mais democrático, porque as pessoas, quando se olham como iguais, elas vivem em uma sociedade melhor. A gente adoeceu também porque muitas pessoas se olhavam de forma diferente. O Brasil ficou e ainda está muito doente, a ferida ainda está aberta, porque ainda há essa relação de nós contra eles contra você é melhor, eu sou melhor que você. Então, quando você se deixa de se olhar de uma forma mais... Seja por corpo, pele, por opção sexual. Por opção sexual, por opção política. Então, você cria um ambiente de desigualdade, um ambiente de conflito. Então, além do mais, ainda tem todos esses ingredientes. Eu penso que isso deu esse caldo para que esses países se tornassem os países mais democráticos do mundo. Nessa mesma lista, embora que na sua resposta você já passou por isso também, o Brasil ocupa a 51ª, né, o 51, a posição na lista, que é o mesmo patamar registrado em 2022. Porém, isso foi sendo modificado. Em 2021 ele estava em 47º e no ano passado o país teve uma pontuação geral em torno de 6,68 nessa mesma pesquisa. E por conta disso ele é classificado, ele é tipificado como democracia imperfeita. E recentemente, né, a gente levou, eu diria até um susto com o que aconteceu no 8 de janeiro, que foi quase que a possibilidade, né, de um novo golpe. Claro que todas as condições não estavam reunidas, criadas para isso, mas tudo estava sendo conduzido para isso, até o ponto de acontecer o que aconteceu não só na capital Brasília, mas também o que estava estrategicamente espalhado por muitas regiões, inclusive aqui em Caruaru. Além do susto em relação à liderança, o povo também... Será que não aprendeu direito com o passado? O que é que a gente poderia dizer desse episódio que aconteceu? 30/3/2024, o Datafolha faz uma pesquisa e pergunta basicamente qual é o modelo de democracia, vocês concordam com a democracia? 71% dos brasileiros disseram que é a melhor forma de governo. Então, ou seja, nós temos uma ampla parcela da população brasileira que concorda com a democracia, 18% dizem, nessa pesquisa do Datafolha diz tanto faz, e 7% entende que a ditadura é melhor. Então, nós temos esse percentual de 7%. Mas é muito barulhento, né? Mas o problema é esse, é quando os bons estão se calando, Paulo. Então, assim, a omissão de quem deve resguardar a democracia, de quem tem compromisso com a democracia, não está fazendo tanto barulho, não está erguendo a voz quando deveria. Né? Então, esses 7% existe na pesquisa, porque assim, a gente precisa ter termo referencial. Quantos por cento da população brasileira concorda com a ditadura? Então, nessa pesquisa do Datafolha, desse ano, 30/3, diz 7% concorda com a ditadura e 7% diz que tanto faz.
Só que quando olhado em outra perspectiva, pergunta-se qual é o melhor modelo. Vocês concordam com a democracia? 71 diz que sim, só que esse número cai quando pergunta, você está satisfeito com a democracia? Vai para 50. E os outros 50 já começam a se inclinar para a ideia dessa, como eu já coloquei, da insatisfação. Da decepção, frustração, né, com os resultados. Frustração com tudo, frustração com o político, frustração com a corrupção, frustração com o modelo econômico, frustração. Então, aí você coloca na conta de que todo mundo escolhe, no Brasil a maioria, 71%, mais 50%, 51%, 54% estão insatisfeitos com a democracia, o que abre a possibilidade desse elemento de você trabalhar com ódio. Então eu penso que, em que pese o 8 de janeiro ser um claro ensaio para uma ação que se pretendia ser golpista, então é bom que se diga muito claro isso, ou seja, o que as pessoas do 8 de Estava janeiro... montado, organizado e sendo trabalhado para isso. Eles queriam, era um golpe de Estado, eles não queriam respeitar, porque aquelas pessoas que foram depredar os 3 poderes em Brasília, eles tinham total desprezo pelo resultado da eleição, que consagrou o atual presidente como presidente e também deputados e senadores, então eles tinham total desprezo àquela, não aceitavam a maioria e queriam a fórceps, queriam empurrar, queriam fazer com que a vontade deles prevalecesse em detrimento da vontade da maioria da população do país. E depois criado todo tipo de ações, de discurso, desde a mentira, do código-fonte, passando por todos para descredibilizar, a palavra é essa, descredibilizar o sistema político eleitoral, e tem muita gente hoje ainda que acredita que a eleição foi fraudada, quando de fato, inclusive, o Exército Brasileiro emitiu relatório, participou da eleição, fez relatório e emitiu, no fim, relatório dizendo que a urna eletrônica era segura. Mas, no fim das contas, o 8 de janeiro era um golpe de Estado, e o que eles queriam era isso. É bom que se diga isso com todas as letras. E não se pode viver em um país minimamente civilizado, democrático, evoluído, onde pessoas querem impor a vontade em detrimento da outra através da força. O que eles queriam era isso. Então, eu penso que a gente tem que rechaçar esse tipo de ação e jamais encaminhar, estão construindo agora uma pauta de querer encaminhar para uma ação de anistia. Não tem anistia com quem tramou contra a vontade popular. A vontade popular foi exarada nas urnas e eles não quiseram reconhecer isso. E eu penso que a democracia ela se enraizou no seio do coração do povo brasileiro e das instituições, a ponto de não sair mais. Eu acho que o grande teste foi esse. Então, quem quiser assumir o poder no Brasil... fazer alguma coisa de forma errada. De forma errada. E quem também arque com as consequências. Arque com as consequências. E quem quiser o poder no Brasil, vote o seu nome na urna eletrônica e vá pedir voto. Se não for assim, se for através da violência, do tanque, da intimidação, eu acho que a sociedade tem que se levantar e não tolerar esse tipo de conduta. Democracia é uma coisa, direito de expressão é uma coisa, e isso aí é outra coisa totalmente diferente que vai de encontro à própria lei. Em relação à França, né, berço desse processo democrático, que inclusive onde a gente caracteriza essa discussão de esquerda e de direita, né? O parlamento e tantos exemplos históricos que já foi dado nesse sentido. Lá a votação não é obrigatória, mesmo assim nós tivemos 60% da população indo às urnas. E como é que você vê esse processo, né? Primeiro, como a gente estava conversando antes em off, né? O susto da possibilidade do Trump voltar o comando lá dos Estados Unidos. Não ele em si, mas as ideias, né? Essa ideia mais extremada, de uma direita mais extremada. Aí a França agora vem dar esse susto. Teve a Argentina, né, que é outra discussão já aqui na América do Sul. Mas no caso da Argentina, o Milei assumiu. E lá na França, quando a gente menos espera, essa movimentação e o crescimento da direita, da extrema-direita, que sim, né, vendo o processo que houve, a esquerda recuperou força, mas que a extrema-direita e a direita ainda está muito forte no processo. Uma voz muito forte, não saiu enfraquecida não, pelo contrário. A França é uma democracia parlamentarista, você tem um primeiro-ministro que exerce as funções de chefe de Estado, representação internacional, e o exercício do governo, o dia a dia, a escolha dos ministros,
a percepção de aplicação do orçamento, a definição do cotidiano da França é definida pelo primeiro-ministro, que é uma escolha através do parlamento. Que é o processo que vai se dar, está se dando agora. Está ocorrendo agora. Houve uma ascensão da chamada extrema-direita, que pressupunha acabar com direitos duramente conquistados pelo povo francês. Você já imaginou, Paulo Nailson, e Anderson, que gosta do futebol, e tantos outros, vocês já imaginaram Mbappé não ser francês, por ter uma origem da Argélia e por não ter os pais franceses? Então, apesar de ter nascido na França, poderia a ele ser negado o direito de ser francês. Você perdeu uma figura tão importante como ele. Então, houve uma movimentação também do cenário esportivo, porque era como se você negasse a cidadania de quem nasceu lá, né, de quem está defendendo o país. O capitão da seleção francesa de futebol, Kylian Mbappé, falou sobre a situação política em seu país. Na Alemanha, para a disputa da Eurocopa, o atacante comentou as eleições legislativas, antecipadas pelo presidente Emmanuel Macron para 30 de junho e 7 de julho. Sem se posicionar claramente a favor ou contra uma opção política, Mbappé pediu aos franceses, especialmente jovens, que participem do pleito. Sabemos que estamos em um momento muito importante da história do nosso país, uma situação sem precedentes. Gostaria de me dirigir a todos os franceses, especialmente a geração mais jovem. Somos uma geração que pode fazer a diferença. Hoje podemos ver muito claramente que os extremos estão às portas do poder. Temos a oportunidade de escolher o futuro do nosso país, e é por isso que apelo a todos os jovens para irem votar, para realmente perceberem a importância da situação. A França atravessa uma crise depois que Macron decidiu dissolver o parlamento e antecipar as eleições legislativas de 2027, após uma vitória da extrema-direita nas eleições europeias há uma semana. Mbappé, recém-contratado pelo Real Madrid, também disse ser contra os extremos que dividem. Kylian Mbappé é contra os extremos, ideias que dividem. Como disse, temos a oportunidade de escolher o futuro do nosso país, e essa é uma tarefa que deve ser insistida. Nos últimos dias, outros jogadores fizeram apelos pela participação nas eleições, mas no sábado o atacante Marcus Thuram, da Inter, foi além, ao pedir explicitamente a votação nas eleições legislativas contra o partido de extrema-direita Reunião Nacional, liderado por Marine Le Pen. Mbappé defendeu Thuram e disse que não foi muito longe, ao expor publicamente suas ideias políticas. A declaração de Thuram levou a Federação Francesa de Futebol a pedir neutralidade de seus jogadores e jornalistas para evitar qualquer forma de pressão e uso político da seleção francesa. Porque era como se você negasse a cidadania de quem nasceu lá, né, de quem está defendendo o país. Então tem todo esse contexto também. Então aí era uma das pautas da extrema-direita que prega a ideia do xenofóbico de que você não nasceu aqui, não é francês, você tem que ter sangue francês para ser francês, mesmo nascendo em solo francês, você então, não tem essa origem, então era uma das pautas. Aí o que foi que aconteceu? A extrema-direita ganha força na eleição do Parlamento Europeu, e Macron entende que deveria deu um freio de arrumação, uma aposta que muitos consideraram como muito alta, uma aposta política que poderia gerar até um enfraquecimento dele, como de fato gerou, que é o partido dele, o partido de centro, houve uma diminuição. Muita gente reclama disso, mas cá para nós, será que não era necessário? Não, eu penso apesar do risco que se corria? Eu penso que estrategicamente para ele foi inteligente, porque ele pressupôs, ele fez uma antecipação de que, como as eleições seriam em 2026 e 2027, haveria um aumento da extrema-direita lá na França. Ele disse, não, então eu preciso frear isso aqui e vamos para a urna. E aí conseguiu, junto com os partidos de esquerda, que se juntaram em uma frente ampla. Muitos candidatos desistiram da campanha para concentrar o voto, ou seja, você tem Paulo Nailson, você tem João Américo e você tem Anderson como três opções de escolha do mesmo campo político. Então assim, quem vota, por exemplo, na esquerda vai ou vota em Paulo Nailson, ou vota em João, ou vota em Anderson. Aí eles vão fazer o seguinte, vamos Paulo Nailson desistir da candidatura. Eu desisto também porque Anderson é o candidato mais forte. E aí acabou gerando esse movimento que gerou mais votos dos candidatos dessa coalizão da esquerda. Então, se cresceu, aumentou essa intensidade, houve uma mobilização muito forte de artistas, esportistas. Você vê, por exemplo, até o próprio Mbappé na Euro, ou seja, a concentração, ele teve a coragem
que é muita coragem de, como jogador, empenhar a palavra contra o movimento de extrema-direita, e não só ele, grande parte da seleção francesa é contra a extrema-direita, que esse movimento na França, inclusive por conta dessa questão de se negar direitos básicos a eles e aos descendentes deles. Então houve essa movimentação, e que no fim das contas redundou com a diminuição. Agora veja, isso é uma estratégia, é um modelo francês, mas o que não deixa de ter a ideia de uma extrema-direita que cresce, e que cresce à luz dessa ideia não é construir política para melhorar a vida da pessoa. É construir discurso de ódio, discurso de indiferença. Ele não presta estar aqui, ele não é para estar aqui, é para ser excluído. Então, assim, ainda existe, infelizmente, hoje um movimento muito forte que nasce desse sentimento das pessoas e que dialoga não com uma suposta raça superior. Não, ele dialoga assim. Tem uma frase que é atribuída ao filósofo Aristóteles, que diz assim: os homens são governados ou por medo ou por esperança. É bem interessante isso, porque quando você começa a perceber as campanhas eleitorais brasileiras, você vê isso, né? Assim, a ideia da esperança e a ideia do medo, né? Não troca o certo pelo duvidoso, a ideia do medo, e depois a ideia da esperança, até na música de campanha. Mas no fim das contas, tem muita gente que vota baseado exclusivamente no seu sentimento e não na sua racionalidade. A pergunta é: o que é que esse político tem para oferecer de melhor, qual é a proposta, qual é a ideia, de onde é que ele veio, e muito mais joga com esse sentimento de raiva, de indignação que muitas pessoas têm, e acaba gerando esse efeito político que está se crescendo através das redes sociais, que hoje aprisionam a intelectualidade, a percepção do mundo de muitas pessoas que deixam de ver o mundo pela janela da vida e ver pela janela do celular. Então esse movimento na França deu certo por conta desse cenário, mas você coloca bem na sua pergunta, Paulo Nailson, que o movimento não diminuiu. Inclusive a fala do líder da extrema-direita na França é de que o processo de ascensão deles ao poder foi apenas postergado, ou seja, que eles têm a ideia de voltar. Então, existe ainda toda essa movimentação, que no fim das contas eu penso que a definição de uma política de direita e de esquerda é importante, contanto que respeite minimamente marcos civilizatórios, que é o respeito ao outro. Que eu respeito Então, você pode ser direita, você pode ser esquerda. Agora, o que você não pode ser é incivilizado. Você não pode ser querer agir com violência ou com agressividade e achar que está fazendo política. Tem gente que acha que faz política gritando com os outros. Não é que se faz política assim. Se faz política conversando, ouvindo as diferenças, até aprendendo com o adversário. Não é que faz política com o dedo na cara, gritando no outro e achando que você está... porque seu discurso é melhor. Então, acho que esse modelo de política é que nós devemos rechaçar e combater. Saindo de lá da Europa e trazendo essa realidade aqui para as Américas, né? América Central, América do Norte, toda essa região, qual o olhar que pode se ter sobre esse tema democracia? Como é que está esse cenário? Na América Latina, a gente sempre teve um problema das chamadas democracias delegativas. Foi um termo até criado por um autor chamado Lenin Streck, que escreveu um livro de ciência política muito interessante. Ele é um autor intelectual da área de direito e fez esse livro de ciência política com outro autor que eu esqueço o nome. E ele diz que na América do Sul você tem essa democracia delegativa, onde a pessoa que ascende ao poder sempre dono do Estado e acaba criando todo tipo de empecilho para que a democracia floresça. Um dos elementos fundamentais da democracia, Paulo Nailson, é a alternância no poder. E principalmente quando eu falo do poder executivo. Quando há uma permanência de uma determinada figura muito tempo no poder, ou está flertando com uma ditadura, ou é uma ditadura. Camuflada de democracia. Então, assim, o que acontece na Venezuela, é bom que se diga de forma muito clara, é uma ação de camuflar a democracia. Há uma perseguição sistemática aos opositores de Maduro e por aí vai. Ou seja, escolha de membros da Suprema Corte, então tem todo um caminho que demonstra ser uma ditadura. No fim das contas, os países da América do Sul precisam melhorar muito nos índices de democracia para que faça a prevalência e essa alternância do poder, a fim de não se construir isso. Esses países que são considerados como modelo democrático, eles têm essa condição interessante, que é essa diferenciação entre chefe de Estado e chefe de governo. Na América do Sul não existe nenhum país com isso. Aqui é assim, o presidente ele é chefe de Estado e chefe de governo.
e acaba que às vezes ele pensa que é dono do país. Não compreende que a sua passagem, do ponto de vista democrático, ela deve ser transitória, temporária. Ela deve cumprir uma missão e depois entregar ao outro que faça, e eventualmente, se a Constituição permitir, voltar ao poder. Nas constituições da América do Sul praticamente tem essa permissividade, ou seja, a reeleição, aí você não é candidato ao terceiro mandato e depois você volta. O que eu acho interessante, guarde aí, depois você pode voltar para fazer os acréscimos necessários, que eu também não acho bom, não acho correto, não acho necessário só 3, 4 ou 5 anos em uma gestão. Por isso que é interessante, havendo a possibilidade, né, de um tempo maior, 8 ou 10 anos, eu não sei, e também lá na frente havendo a possibilidade de volta, mas principalmente esse tempo de 8, 10 anos, por uma questão de ter decisões políticas, né, ou política pública, de forma mais perene. Porque quando entra uma gestão e desconstrói o processo de outra gestão que estava no poder, e daqui a pouco a outra volta de novo, esse espaço muito curto, eu acho que também compromete isso. Por mais que no caso do Brasil, né, existem esses planos de trabalho para 10 anos, né, os planos de 10 anos, o plano da educação, que é muito discutido, que está sendo discutido agora, ou o plano para a cultura, o plano nacional da cultura, que foi retomado agora também com essa gestão, são planos que se projetam para 10 anos e tem o tempo de revisão. Aí uma gestão que entra agora, começa a trabalhar, faz algumas coisas e a outra vem com 4 anos, já entra, já desconstrói e a outra vem de novo, eu acho que traz uma inconstância que acaba prejudicando a população. Aí, nem tanto para um e nem tanto para outro, né? Eu acho que uma gestão muito curta, desde que esteja sendo aprovada, ela merecia sim, precisa de mais tempo, mas também não colocar um limite nisso, aí cai nesse ponto aí que é o da... E assim, existe um grande problema de definição de política de governo e política de Estado. Sim. Então, assim, o que deveria ser política de Estado? Para sempre. Temas que não poderiam ter tanta interferência na política. Saúde, educação, segurança, por exemplo. Existisse um pacto nacional, nunca se fez isso no Brasil. O Brasil nunca produziu um pacto pós-1988, nem em outro período, de dizer assim, todos os partidos políticos e todos os políticos se comprometem em construir uma educação de qualidade para 30 anos. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Então, o próximo presidente que chegar, provavelmente teria lá sua assinatura nesse pacto. Nunca construiu isso no Brasil. Então, assim, o que nós temos hoje no Brasil é essa chamada, que você colocou, Paulo, não, isso nada mais é do que a descontinuidade de visões políticas administrativas, que acabam prejudicando em muito o país. Então, você vê em determinados momentos, para citar um exemplo, determinado candidato a presidente chega e avança muito no setor de segurança pública. O outro vem e avança muito em educação, o outro em saúde, e depois você não vê a continuidade, você só vê aquela continuidade daquela política pública em 4 anos. Então, assim, agora, existem algumas questões que foram produzidas no Brasil, apesar de ter tido esse pacto, que foram produzidas em um governo, eu vou dar um exemplo, um governo de direito, de centro-direito, que acabou gerando um impacto positivo, que foi, por exemplo, a questão do genérico, né, com Serra. Não tinha, se manteve, acabou gerando esse impacto, né, positivo. O próprio período da criação do Plano Real, que mexeu na economia, então, você lembrou muito bem do Plano Real, 30 anos, 1994, eu penso que falta mais engajamento dos atores políticos para tentar construir uma pauta que gere essa política pública para além da gestão de agora, né, para além da gestão de agora, ou seja, para o futuro. E no fim das contas a gente fica com esse sentimento de que sempre a gente precisa de governantes com mais tempo para produzir um impacto positivo de determinada gestão na sociedade brasileira, que é o que a gente espera. E quando acontece o que aconteceu com o Brasil agora, né, por exemplo, eu vou usar até a expressão, opinião minha, né, a gente escapou e aí assume o presidente com uma visão, mas tem um Congresso que se mantém mais conservador, aí fica todo esse jogo de interesse, de conflitos que é necessário, até
por uma questão de legitimar o processo democrático, né? Porque a democracia é isso, não é um pensamento só, mas é muito interessante assim também quando esse desequilíbrio acontece de forma que desestrutura, por exemplo, política pública, que, como você disse aí, era algo para não ser mexido, né? Era algo que deveria, ser independente mais perene, de quem... né? Ser mais permanente. Ok. Recentemente, um evento realizado pela chamada Direita Conservadora do Brasil, a Conferência da Ação Política Conservadora, a CPAC, com a presença até do presidente da Argentina, né, o Milei, houve aquilo que você estava abordando no início, que era a agressão a jornalistas e o próprio comportamento se repetindo como na gestão passada, né? De jargões ou de pensamentos que vão para o campo conservador ou extremado. Como você classifica também, como você diria que houve, qual o balanço desse evento? Houve uma boa repercussão, ajudou a fortalecer a extrema-direita no país, ou não foi o suficiente, realmente a população está atenta para não deixar acontecer o que aconteceu recentemente? Olha, Nailson, eu acho que um dos jornais mais conservadores e mais à direita do Brasil é o Estado de São Paulo. Chamado Estadão. Né? O Estadão, ele sempre tem uma linha. Até nos editoriais ele deixa isso bem claro. Ele deixa bem claro. São famosos os editoriais do Estadão, que tratam de premissas ou princípios. Que são mais ligados à direita, assim, é muito claro isso, Estadão. E sobre esse tema, sobre esse evento da direita conservadora no Brasil, a Conferência de Ação Pública Conservadora, eu pensei 2 parágrafos de um editorial do Estadão. Então, quem tiver dúvida, vai lá, consulte no Estadão, e ele diz assim: o evento de extrema-direita no Brasil mostra a força de um movimento que reafirma o caráter autoritário e jura lealdade absoluta não à lei ou aos valores republicanos, e sim a Bolsonaro. Mais adiante, o editorial diz: o bolsonarismo é a mais perfeita tradução de um extremismo destrutivo, só capaz de prosperar em um ambiente de conflagração permanente, de negação dos padrões civilizatórios de convivência entre interesses sociais divergentes. Então, esse é o editorial do Estadão acerca da Conferência da Ação Pública Conservadora que foi realizada aqui no Brasil. E eu penso que eu concordo em ipsis literis, ou seja, eu concordo integralmente com o que está colocado no editorial do Estadão, porque não vi esse movimento como um movimento, primeiro, para melhorar a vida de ninguém. Não vi isso. Segundo, não vi um movimento com propostas concretas para melhorar a vida da população. Terceiro, e aí puxando para cá, que é para onde eu moro, para onde eu vivo e pretendo viver, e pretendo morrer, que é o Nordeste brasileiro. Não vi nenhuma proposta para o povo do Nordeste brasileiro. O que eu vi foi justamente isso aqui, uma lealdade, não à lei, não à democracia, mas uma pessoa, o culto à pessoa, o culto à personalidade. No fim das contas, ele reforça, não dá para desconhecer isso, ele reforça a ideia, esse movimento reforça a ideia de que Bolsonaro de fato é uma grande liderança do ponto de vista político, do qual efetivamente eu discordo com respeito, às vezes nem tanto, mas eu penso que o editorial do Estadão dá bem o cenário. Então quem quiser é só procurar lá, está lá na internet, e eu acho que esse é um pouco do apanhado do meu pensamento em relação a esse movimento. Ainda pensando na democracia, né, no que poderia ser melhorado aqui no Brasil, e até você citou naqueles países que estão no ranking, né, que são considerados mais democráticos, até mesmo há mais tempo, há 10 anos, cerca de 10 anos que se mantém nesse nível, coloca a educação como sendo primordial, né? Então você acha que realmente para a gente avançar mais, consolidando mais essa necessidade, né, e amadurecendo mais nessa pauta, nesse tema, passa mesmo pela educação? Seria na grade curricular,
sei lá, a partir do primário, isso teria que ser mais reforçado? Chegou em determinado momento, Paulo Neves, que eu questionei, do ponto de vista profissional, a existência da justiça eleitoral. Aí eu dizia assim, mas rapaz, as eleições não podiam ser cuidadas como nos Estados Unidos ou na França, pela justiça comum. Por que a gente vai manter uma justiça eleitoral? Teve determinado momento em minha vida profissional que eu questionei a existência da justiça eleitoral. E depois teve determinado momento que eu questionei a ideia do voto obrigatório. Mas para obrigar a votar. Mas depois do 8 de janeiro e de todos os discursos contra a democracia, eu entendi porque o Brasil precisa ter justiça eleitoral e voto obrigatório. Para que a gente conserve esses valores democráticos. E eu penso que o 8 de janeiro é um recado muito grande a quem constrói a institucionalidade brasileira. Fazer uma grade curricular durante todo um ano como democracia, eu penso que isso é muito. Mas a ideia de uma semana democrática, onde todas as escolas deveriam se envolver em processo político democrático, para entender o valor do voto, para entender a igualdade, para entender a representatividade, eu penso que tudo isso aqui era importante. Ou seja, eu penso que isso é muito importante, a gente construir esse caminho de uma semana democrática, para que nas escolas se tenha essa experiência da democracia, se possa os alunos votarem, entenderem o que é proposta, o que é governo, e até também dialogarem e entenderem como é que funciona a Constituição. Ou seja, era abraçar e ampliar essa situação, não só colocando só para a ideia de uma grade curricular, mas com outros elementos, né, com pensar outros elementos. Geralmente, quando se organiza eventos nesse sentido, realmente acabam surgindo, né, vários programas, atividades, ações, sejam eventos, palestras, seminários, a própria imprensa começa a reportar, né, então eu acho que essa contribuição é interessante. Ainda nesse tema de democracia e falando sobre interferência aí dos poderes, eu queria colocar, queria saber de você sobre aquilo que dizem também, que alguns dizem, que o Supremo, no Brasil, ele está se metendo, né, no que compete ao Legislativo, e nessa divisão dos três poderes, que deveria ser cada um na sua, né, ou seja, cada um ter o seu raio de alcance, a sua ação independente, se ele não está querendo fugir disso, né, e aí ser mais do que os outros. Um pensamento que diz que justamente os pontos onde ele faz isso são leis que às vezes estão caducando lá no Congresso, né? Discussões que já demora 5, 8, 10, 12, 15 anos e o Congresso não chega a uma conclusão. E ao mesmo tempo poderia trazer um impacto social, né? E aí é quando ele se manifesta. Você acha que está havendo um abuso de poder, uma distorção, ou ele realmente só está agindo porque a parte que deveria agir, que é o Legislativo, não está fazendo avançar as pautas que seriam necessárias? A nossa Constituição é extremamente analítica. A Constituição americana tem 26, 27 artigos, a do Brasil tem quase 200 e poucos, e é emendado, 226, 200 alguma coisa, e é sempre emendado. Ou seja, nós temos uma Constituição que se propôs a praticamente regular tudo. Então, o Supremo Tribunal Federal é sempre chamado para arbitrar sobre temas que são fundamentais. É muito fácil você pensar um tema agora e dizer, não, o Supremo Tribunal está legislando. Pegar, por exemplo, o caso que já dava só outro podcast, só o caso do uso de drogas. E aí eu não estou nem colocando a maconha, de como é que a gente vai lidar com o usuário. Mas veja bem, o Brasil, com relação ao aborto, não tinha nenhuma legislação que permitisse aborto de anencefalo. A mulher vai fazer ultrassonografia, querendo ter um filho, aí o médico diz, olha, seu filho não tem cérebro, não, ele vai nascer morto. Aí vai fazer o quê? Vai fazer com que essa mulher tenha a gestação dos 8 meses, 9 meses, e depois vai tirar o filho que ela sabe que vai ser morto, ou você vai permitir que essa mulher faça o aborto? O Supremo Tribunal Federal decidiu para dar dignidade às mulheres, para não passar por esse sofrimento, que já é um sofrimento, já é uma dor, já é uma dor absurda, né? Você ter essa condição, né, essa condição de estabelecer essa ideia. Aí outra situação importante que o Supremo Tribunal Federal decidiu, ou seja, o Brasil não regulou a união homoafetiva, o chamado casamento de pessoas do mesmo sexo. Não existia isso. E o que é que aconteceu, no fim das contas?
vai se negar a existência do afeto, do amor que existe entre pessoas do mesmo sexo. A gente vai dizer que não existe afeto e que esse afeto não gera consequências jurídicas. Você tinha, por exemplo, aqui no Brasil, casais homoafetivos que Construíram um patrimônio. Um morria e a família do cara vinha e tomava tudo. Ou senão você não tinha, por exemplo, a condição de colocar como dependente uma pessoa que você tinha essa relação. O Supremo Tribunal Federal decidiu também nesse tema. Então, assim, são questões... Direitos civis garantidos. Então, assim, são questões importantes que o Supremo Tribunal Federal... Agora, evidentemente, naturalmente, em algumas decisões há um excesso. Mas a gente não pode negar a importância da instituição do Supremo Tribunal Federal de como decisões impactam. E eu penso que você coloca muito bem, para concluir o raciocínio, Paulo, não é isso, que a gente tem um legislativo hoje está muito mais preocupado em ser um sindicato. O legislativo hoje virou um grande sindicato dos deputados para saber quanto é que eles vão ganhar mais de emenda, de cargo e de financiamento, do que de resolver esses problemas que são essenciais para o Brasil. Então, você tem ideia, até hoje o Brasil não tem lei que trata de casamento homoafetivo. Até hoje você no Brasil não tem lei que trata dessa ideia do aborto anencefalo. Então, assim, a gente precisava de um legislativo que produzisse muito mais e que entregasse muito mais essa dignidade. Por isso que, no fim das contas, o Supremo Tribunal Federal é chamado a arbitrar. Agora, não posso negar que em determinados momentos existem excessos. Mas os excessos não querem dizer que vão diminuir a importância do Supremo. Como também a omissão, a gente não pode dizer, o Congresso é omisso. Então, a gente vai falar, como é que a gente resolve? Para desfazer, fechar e deslegitimar, né, a importância do... É uma instituição muito importante para o Brasil, precisa ser mantida e o povo que melhore. O professor Marco Aurélio, que é um grande amigo nosso também, parceiro, ele fez um podcast conosco, acho que há 1 ano, 2 anos atrás, eu não lembro quando, e estou dando essa sugestão para você pesquisar lá no YouTube, né, do blog do Paulo Nailson, esse tema que a gente também aprofundou ele, que é o narcossocialismo, o narcocapitalismo e todas essas nuances que existem nesses sistemas, né, nesse campo da ideologia da política. A gente está chegando já para a reta final, né, desse programa, que é a estreia da 2ª temporada do BPN Cast, agradecendo sua audiência. Não terminamos ainda, né, mas reforçamos com você a importância de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, deixar um comentário, deixar a sua sugestão, né, inclusive sugestão até mesmo de temas ou de convidados, e sugerir também, como a gente já fez antes, que você venha conhecer esse ambiente agradável, como ele estava narrando, descrevendo, né, carregado de história, de memória afetiva. Além de ser, né, um local onde você também pode fazer sua reunião, trazer sua equipe, tem um ambiente reservado, apropriado para isso, e serve um delicioso café, que é o Lambreta Café e Bistrô, ou Bistrô e Café e Bistrô. Então você pode sim, né, também vir aqui experimentar, né, ter essa vivência gostosa aqui com aquelas pessoas que você ama. Trazendo agora para o próximo período letivo aqui no Brasil, né? As eleições vão acontecer em outubro para prefeito e para vereador, né? O executivo e legislativo nessas esferas. Nesse tema de democracia, eu gostaria que você desse alguns recados, algumas orientações, por exemplo, em relação aos pré-candidatos, né? De que forma eles poderiam melhorar esse nível de suas campanhas, né? Em relação à comunicação, a gente falou aí sobre a questão da utilização das fake news, da desinformação, a forma mais agressiva, né? Até mesmo a inteligência artificial que está... O que é que existe preparado nesse sentido, né? O que é que a justiça já permite ou não, e o que é que você orienta que aquele que está na posição, né, de agariar um cargo, aquele que está na disputa, né, para entrar no legislativo ou no executivo como prefeito ou como vereador, essas pessoas como devem proceder? Assim, para melhorar, lógico, você colocou um tema central, Paulo, que foi a definição de restrições em período de pré-campanha. Então você tem algumas restrições, você não pode pedir voto, não pode fazer menção ao pleito, nem pode fazer sublinharmente pedido de votos. Então é muito interpretativo isso. Então esse é o ponto da regulação.
né? Esse é o ponto central. Depois disso, eu penso que para melhorar a campanha, a gente precisa debater efetivamente as coisas que são importantes. Ou seja, eu acho que a gente ainda pode existir algum debate colado com o debate nacional, esquerda-direita, mas nós temos problemas reais em nossa cidade, em todas as cidades que estamos assistindo agora, e que precisam ser debatidos com franqueza, com seriedade, para que esses problemas de fato sejam resolvidos. O que também não quer dizer que você não pode ter humor. Eu acho que o humor cabe em todo canto. Já tem gente, agora sim, é muito ruim porque o humor é uma linha muito tênue. Olha, Paulo Nailson, entre você ser engraçado e ser ridículo, é uma linha bem fininha. Se você não tiver cuidado, você acaba entrando no ridículo. Mas eu penso que você pode debater com humor, com leveza, com tranquilidade. Tem muita gente que sabe utilizar isso, mas no fim das contas, ser capaz de demonstrar que tem condição de resolver os problemas de nossa população. No fim das contas, também eu acho fundamental acabar com a ideia que se coloca que o vereador era como se fosse o fazedor da obra. Tem muito vereador que vai se apresentar aí prometendo posto de saúde, calçamento e saneamento. Isso não é papel do vereador. Em que pese o vereador pode ser o condutor, pode ser o caminho. Pode fazer indicação, solicitação, projeto de lei, emenda ao orçamento, mas ele, no fim das contas, não é a pessoa que vai resolver aquele problema do ponto de vista real. Às vezes porque nosso modelo constitucional praticamente engessa os vereadores. Eu vejo vereadores com muita boa vontade, mas que pelo modelo, infelizmente, o orçamento não é na mão dele. Quem controla, no fim das contas, para onde é que vai a ação, não é o vereador. Agora, a gente também não pode deixar deixar de desconhecer que o vereador não tem peso político, não tem representatividade e possui alguns instrumentos, como essa emenda ao orçamento e tantos outros requerimentos, requisições e projetos de lei que podem fazer com que a ação chegue efetivamente aonde tem que chegar. Isso é um ponto essencial. E, no fim das contas, eu acho que é isso, ou seja, é levar o debate. Primeiro, que todos que fazem a política assumir o compromisso supremo com a democracia, com respeito à decisão soberana do povo, e ir para as urnas com esse sentimento de que a democracia é o melhor veículo de construção para a transformação da vida da população, porque ele iguala as pessoas. O voto do presidente da República é igual ao voto de Paulo Nailson e de João Américo. O voto de Anderson é igual ao voto do presidente da Câmara, de vereador de Caruaru. Então você tem uma igualdade. Que no dia do pleito vai passar pelo mesmo processo, vai pegar a fila, que vai estar lá no... Então eu acho que é isso. Primeiro, que todos assumam esse compromisso com a democracia, com o voto, e que depois possam levar o debate nesse sentido, se mostrando sensível e na condição de poder produzir soluções à nossa população. Porque no fim das contas, a grande função do político é essa. É ser capaz de solucionar problemas estruturais, coletivos, abrangentes e transformar a vida das pessoas em uma condição melhor. Recado dado para você que é pré-candidato ou pré-candidata. Agora o mesmo recado no lado inverso, né? O eleitor, a eleitora, muitas vezes até que já está naquele campo que a gente tanto comentou, da frustração, decepção, desinteresse, né? Cresce aí o número das abstenções ou do voto nulo, ou até mesmo voto branco. E o que dizer, né, para as pessoas para o próximo pleito? Que observações devem ser dadas e o que é que pode ser falado? Eu acho que o primeiro recado para o eleitor é dizer não desistir da democracia, não desistir da escolha, não abrir mão daquela escolha. E segundo, nunca votar com sentimento. Ou seja, é muito ruim quando a gente vota com sentimento. Ou de muita paixão, de uma paixão desenfreada que a gente não enxerga os defeitos e erros, ou de muito ódio. É muito ruim quando a gente é tomado por esse sentimento para construir o voto. Eu penso que o voto deveria ser mais racional, mais equilibrado, mais pensado, mais raciocinado. Eu penso que seria um tema mais importante. Então, desejar a que os eleitores votem, efetivamente, pode até existir uma coloração ideológica, isso é natural, mas que votem também muito mais pautado pelaquela condição que eu disse no político. Se esse político me representa e é capaz de apresentar soluções de forma abrangente, coletiva e melhorar a vida da minha população. Eu acho que isso é um ponto central. Este é o BPN Cast, que está iniciando agora essa nova temporada, onde a gente vai permanecer equilibrando entre uma personalidade do meio artístico, cultural,
ou uma personalidade que esteja como pré-candidato, né, que esteja pretendendo disputar as eleições. Por enquanto é pré-candidato, logo já começa, né, a disputa eleitoral de forma legalizada, seguindo, né, aí os padrões e as recomendações, claro, e a gente já vai ver, depois dessas convenções, esse jogo todo melhor desenhado e melhor construído. Mas, novamente, agradecemos, né, o carinho da sua audiência, o fato de você estar nos acompanhando sempre no blog e nas redes sociais, e, novamente, né, dar ênfase à gratidão e ao fato de, sinceramente, se sentir honrado, né, com a presença de um amigo, de um companheiro, de um conselheiro, que assim eu considero, né, dessa jornada do blog, que completou esse ano 7 anos de atividades, que é o João Américo de Freitas, não é isso? É isso. Américo de Freitas. Então, esse final é o seu momento aí de acrescentar mais alguma coisa que você considere interessante, inclusive se puder deixar uma frase, um pensamento para a nossa reflexão. Paulo, eu quero primeiro agradecer a generosidade, o convite, a gentileza de você ter me chamado para participar do podcast. Você tornou aqui esse ambiente o mais democrático possível, conversando com os grandes atores da política, da cultura. Agradecer a Anderson, que faz o café aqui, o Café Lambreta. Como eu disse, não tive o prazer, a alegria, a satisfação de conhecer Lambreta, mas sinto a sua presença, o seu carinho e o seu afeto ao povo de Caruaru e à sua família aqui. Então, assim, Lambreta é uma voz que se faz presente em Caruaru e na sua família de uma forma muito, muito forte. Não tive essa condição, mas conheço o Bruno, conheço o Anderson e a gente sente a força, assim, o amor, a gentileza em cada gesto que aqui esse espaço proporciona isso, de uma pessoa que nos ensinou muito e nos ensina hoje. Exemplo de humildade, de devoção e de serviço ao próximo, que é o que nós estamos precisando. Então, quem conheceu o Lambreta sempre me diz isso, que era uma pessoa que era muito simples, mas que era devotado ao outro, ou seja, vivia a essência do ideal cristão, né, que é a devoção e o serviço àqueles que, e principalmente àqueles que mais sofriam, ao que me parece, era quem mais sensibilizava ele. Era quem mais sensibilizava. Quem era mais carente da ação do Estado. Do Estado era quem mais sensibilizava ele. Tem até uma frase aqui no banheiro, né, de uma entrevista que foi feita com Lambreta, quando se elegeu, que deixa bem claro esse retrato dele, de um homem sensível, caridoso, que é. Então, fico muito feliz de vir para cá. Além desse contexto sentimental de afeto, o espaço ele é muito bom, acolhedor, muito lúdico. Então, assim, você fica aqui olhando para as... Você chega, às vezes, no restaurante, você só olha para a comida, aqui você olha para as paredes, você quer tocar nas coisas. Então, assim, é bem interessante aqui. Adorei vir para cá. Vou até trazer depois a turma do escritório, nunca tinha vindo, apesar da proximidade com a família, mas nunca tinha vindo, mas vou começar a frequentar mais. E para finalizar, Paulo, na isso a gente falou muito de democracia, falou muito de valores democráticos. Eu penso que tem uma frase atribuída a Winston Churchill, que foi o grande líder na Segunda Guerra Mundial, daquela coalizão que derrotou o nazismo e o fascismo, né, que acabou, infelizmente, voltando através do neofascismo e neonazismo nos dias atuais. Ele diz o seguinte: ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas em todos os tempos. Aí, traduzindo essa frase para dizer o seguinte: a democracia é a pior forma de governo dentre todas as outras piores formas. Então, no fim das contas, ainda se coloca o melhor que temos. Como o melhor que temos. A síntese da frase é essa: a democracia é o melhor que temos, porque ela iguala e ela entrega o poder ao povo, para que o povo escolha seus representantes, e depois os seus representantes se submetem ao povo para serem analisados e se continuam no legislativo ou no executivo ou não. Então fica aqui o meu agradecimento, faço o voto sincero, Paulo Nair, de que seu blog cresça do tamanho do seu coração, de sua gentileza, de sua generosidade, de sua simplicidade. Então, se seu blog crescer do tamanho que você ele vai ficar muito grande. Então, vai ter muita audiência, vai ter muita gente aqui, e agradeço de coração. Muito obrigado. Ok, obrigado a você também que esteve conosco. Até o próximo programa.